Irmãos, abra comigo o livro de Joel, capítulo 1, versículo 14. Joel, capítulo 1, versículo 14. Depois de Daniel, Oséias e Joel. Amém? Joel, capítulo 1, versículo 14 diz, depois assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, diz: convoquem uma reunião no templo e anunciem o dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem pedindo socorro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida, as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Queremos essa noite pedir que o Senhor, Pai, abra os nossos corações, abra nossa mente, nosso entendimento espiritual, para ouvirmos a tua palavra e recebermos o que o Senhor tem para nós, Senhor. Que essa palavra, Deus, possa cair em corações com terrenos férteis, para que possa dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos do Senhor, queremos ouvir o Senhor, ó Pai. E que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, nesse momento, as nossas vidas, nossos corações, para que a gente possa, Senhor Deus, entender, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu quero pedir, Deus, também, que o Senhor, nesse momento, ó Pai, repreenda a Satanás e seus demônios que tenta muitas vezes roubar essa fonte, roubar, Senhor Deus, a tua palavra nos nossos corações. Nós o repreendemos no nome de Jesus e pedimos ao Pai que nesse momento nossa mente, nosso coração esteja cativo somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que se alguém entrou aqui essa noite com o coração entristecido, se sentindo sozinho, em nome de Jesus, que o Espírito Consolador console esse coração, que essa tristeza vá embora, Senhor Deus, que essa solidão vá embora, porque o Senhor está ao nosso lado. Senhor Deus, aqueles que estão preocupados, que também nesse momento deixem as preocupações diante do teu altar, porque o Senhor é o Deus que resolve, que vai à frente das nossas vidas, que luta as nossas lutas. Deus, nesse momento, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, o teu bálsamo, Senhor, para aprendermos da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o texto a qual nós lemos fala sobre o texto de Joel. Eu não vou trabalhar esse texto em si, mas eu queria chamar a atenção que Joel convocou uma reunião, uma assembleia, para os irmãos estar jejuando, estar orando, pedindo socorro a Deus. E, queridos, essa noite eu quero trabalhar o tema oração e jejum. Na verdade vai ser uma pastoral, já que no próximo domingo iniciaremos aí a nossa campanha de 40 dias de oração e jejum. Eu achei por bem, então, trabalhar esse assunto antes de iniciarmos esse propósito diante de Deus, para começarmos da maneira certa, né, essa campanha, já que é algo que pode mudar as nossas vidas. Tenho certeza que será um desafio para nós, como igreja, para cada um de nós, um desafio enorme para cada um de nós, pois essa campanha nos chama a um envolvimento mais profundo em nossa vida de oração. Eu penso que esse desafio ele se intensifica devido a um momento de superficialidade que estamos experimentando em todas as áreas da sociedade, e por que não falar também da igreja. E eu penso comigo que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea, antes de tudo, meus irmãos, é um problema espiritual. As pessoas estão cada vez mais vazias, cada vez mais superficiais nos relacionamentos, superficiais em várias áreas, inclusive na oração, quando precisamos ter esse momento com Deus, um momento profundo com Deus. E a necessidade urgente hoje, meus irmãos, não é de pessoas, temos um número de pessoas mais inteligentes, mais sábias, mas com certeza é de pessoas mais profundas. Quanto mais o tempo vai estar passando, quanto mais anos estão vindo,
precisaremos muito mais de pessoas profundas que nos ajudem a sair dessa superficialidade. E a necessidade urgente hoje é essa. E rumo a esse ideal que nós de sermos pessoas profundas em nosso relacionamento com Deus, precisamos primeiramente de disciplina. E aqui eu deixo o meu primeiro conselho para você que vai participar dessa campanha a partir da semana que vem. Tenha disciplina. Pois a disciplina, ela que não vai nos fazer transitar da superficialidade para um relacionamento mais profundo com Deus. A disciplina, ela nos mantém no foco. Quando pensamos em disciplina, pensamos em algo ruim muitas vezes. Isso por conta do desgaste desta palavra no decorrer dos anos. Para muitos, disciplina é algo, nos obrigarmos a fazer algo que não queremos ou que não gostamos. Quando a pessoa escuta a palavra disciplina, ela imagina, eu vou ter que fazer algo que eu não gosto. Né? Mas na realidade, meus irmãos, disciplina não é isso. Disciplina é uma ferramenta importante para que a gente tenha sucesso naquilo que buscamos. Ela nos mantém no foco. O indivíduo bem disciplinado cumpre os seus propósitos no momento certo, centraliza as suas energias naquilo que realmente é importante, que realmente vai alcançar, vai fazer com que ele realize ou faça ou tenha a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Quando pensamos a respeito de disciplinas espirituais, muitas vezes, como a oração e jejum, a qual nós estamos nos propondo a fazer a partir da semana que vem, nós somos tentados pensar que essas disciplinas espirituais são apenas para os gigantes da fé. Nós imaginamos assim, olha, isso não é para mim não, isso é para aqueles que os grandes homens e mulheres de fé não estão ao nosso alcance. Muitas vezes pensamos isso. Pensamos também muitas vezes que essas disciplinas espirituais como oração e jejum são para pessoas contemplativas, que gostam de ficar no seu canto, meditando, devotando-se em oração e meditação a Deus. Longe disso, esse entendimento não é um entendimento correto. Na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual, meus irmãos, são para seres humanos comuns. Pessoas que têm empregos, pessoas que cuidam dos seus filhos, pessoas que lavam pratos, como no meu caso, pessoas que cortam a grama, como é no meu caso também. Pessoas normais. Na realidade, as disciplinas são mais bem exercidas quando no meio das nossas atividades comuns. Outro erro comum, quando pensamos nas disciplinas espirituais, como oração e jejum, pensamos em que elas são muito difíceis de pôr em prática. E alguns pensam até que requer um certo tempo de maturidade cristã ou de conversão para que você consiga colocar essas disciplinas espirituais em prática. Isso também não é verdade, meus irmãos. Disciplinas espirituais não são difíceis e não precisamos estar bem adiantados às questões teológicas para você orar, para você jejuar. Você não precisa ter um bom tempo de caminhada cristã para você orar e jejuar. Um novo convertido pode orar e jejuar. Aliás, uma pessoa que ainda não entregou seu coração a Jesus, ela pode orar e jejuar e deveria fazer isso para que encontre o Senhor. Então, não é algo difícil, né? Mas qual é a exigência, então, pastor, de você ter uma vida de oração, de você ter um momento de jejum? A exigência fundamental para você entrar nessa campanha, queridos irmãos, é que você queira mais de Deus. Você tem que ansiar por Deus. Você tem que querer ter mais tempo com Deus. Isso tem que estar no teu coração borbulhando. Você não vai entrar nessa campanha porque você quer algo, porque você quer uma casa, porque você quer um milagre. Essas coisas vão até acontecer porque Deus é muito bom, mas a tua motivação deve ser porque você quer mais de Deus. E o salmista, o Salmo Davi, Salmo 42, versículo 1 a 2, diz, olha, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa deve ser a nossa motivação e essa é a exigência para que nós possamos ter uma vida de oração e jejum e entrar nessa campanha a qual nós estamos nos propondo durante 40 dias, orar e jejuar.
Agora, meus irmãos, particularmente, eu entendo que nós temos como igreja, como igreja presbiteriana, como igreja universal de Deus, espalhados pelo quatro cantos desse mundo, nós temos uma dificuldade, sim, nesta área das disciplinas espirituais. E essa, para mim, é uma dificuldade de ordem prática. Não é um problema espiritual, não é um problema... É um problema de ordem prática. Simplesmente, nós não sabemos como explorar o nosso mundo interior. Nós estamos tão superficiais, corremos tanto de lá para cá, e a gente não para ter esse momento interior. E ao longo do tempo, eu não sei determinar quando isso aconteceu, nós, igreja, perdemos o jeito de se relacionar com essas disciplinas. Perdemos o jeito, é duro falar, mas perdemos o jeito de orar, perdemos o jeito de jejuar, de uma maneira que agrade Deus. E precisamos fazer algo urgentemente para voltarmos ao caminho a qual Jesus nos ensinou. Ao caminho da oração, ao caminho do jejum, de uma busca sincera que anseia por Deus. Lá no primeiro século, e anteriormente a isso também, não era necessário dar instruções como praticar as disciplinas da vida espiritual. A Bíblia chamou o povo às disciplinas tais como jejum, oração, meditação, adoração, celebração, e quase nunca, ela quase não deu, vamos dizer assim, instruções sobre formas de executá-las. E é fácil ver o porquê que a Bíblia não faz isso. Porque essas disciplinas eram tão frequentemente praticadas pelos nossos irmãos, de tal modo que constituíam parte da cultura geral daquele povo. Como fazer era um conhecimento comum. Não precisa explicar o que todo mundo sabe. Era muito comum os nossos irmãos primitivos lá, os irmãos da primeira era cristã, entenderem muito bem o que era jejuar, o que era orar. Não precisava dessas explicações. O jejum, por exemplo, meus irmãos, era tão comum que ninguém perguntava o que comer antes do jejum, como entregar o jejum, o que você vai fazer, de que maneira você deve praticá-lo ou não. Era algo comum. E por conta disso, nós deixamos, muitas vezes, de receber as bênçãos de Deus. Porque isso não se verifica mais na nossa geração. A nossa geração, meus irmãos, hoje existe uma ignorância abismal dos mais simples e práticos aspectos de quase todas as disciplinas espirituais clássicas. Hoje é uma ignorância geral no meio da igreja sobre isso. E por conta disso, deixamos de receber muitas bênçãos de Deus, porque as disciplinas permitem-nos a colocar-nos diante de Deus, de sorte que Ele nos transforme. O apóstolo Paulo disse, na sua carta, em Gálatas capítulo 6, versículo 8, ele diz o seguinte: o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Agora, o que semeia no Espírito, entenda-se, na oração, no jejum, na meditação, o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Essas disciplinas espirituais, meus irmãos, são meios de graça de Deus em nós. As disciplinas espirituais, como oração, jejum, meditação e tantos outros, mas nesse caso estamos falando de oração e jejum, visam o nosso bem, apenas o nosso bem. Elas têm por finalidade trazer abundância de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. E é por conta disso que eu creio que essa campanha de oração e jejum será uma bênção para a minha vida, será uma bênção para a sua vida, será uma bênção para essa igreja. E tenha uma expectativa alta do que Deus pode fazer através dessa campanha, porque você não está se firmando na campanha, mas você está orando e jejuando, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que quando você busca, o Senhor se deixa achar. Então, muitas coisas vão acontecer. Falando sobre a oração, queridos irmãos, ela nos leva para a fronteira da vida espiritual. A oração é o que leva à obra mais profunda do espírito do homem, que trabalha no espírito do homem.
A oração verdadeira, ela cria e transforma vidas. Transforma a minha vida, transforma a sua vida. Orar é mudar. Então, se a oração, essa oração que é mudar, muda a nossa vida, ela é a avenida central a qual Deus usa para transformar-nos. Então, se você não estiver disposto a mudar a sua vida, não entre nessa campanha. Porque oração, ela vai mudar. Quando você começa a orar, Deus começa a mudar a sua vida. Deus começa a transformar a sua vida. Se você não está disposto a mudar interiormente, também por fora, não adianta você entrar numa campanha que a exigência dela é que deixar Deus trabalhar no seu coração. Então, quanto mais nós nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, temos mais, tanto mais vemos as nossas necessidades, tanto mais vemos as nossas mazelas, e quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais desejamos nos assemelhar a Cristo, tanto mais seremos mudados. Então a oração vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da igreja. Na oração, nós começamos a pensar os pensamentos de Cristo. Na oração, nós começamos a olhar a maneira que Deus olha as coisas. Nós começamos a ver as coisas pela lente de Deus. A oração, meus irmãos, faz com que progressivamente aprendemos a ver as coisas da perspectiva divina. Quando você ora, você começa a enxergar a Deus, a enxergar as coisas da maneira de Deus. E todos quantos andaram com Deus, consideraram a oração como o principal negócio de suas vidas. As palavras de Marcos, lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, não precisa abrir, mas aquele texto que diz que, tendo se levantado de madrugada, saiu, Jesus, e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse texto, meus irmãos, esse comentário de Marcos soa como era o estilo de vida de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, se aprofundou em oração. E nós devemos seguir os passos na caminhada de oração que o Mestre teve. Martinho Lutero, ele tem uma frase dele que é muito conhecida, ele diz o seguinte: tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Eu estou cheio de coisa para fazer, então eu preciso ter no mínimo 3 horas de oração. A gente, quando tem tanta coisa para fazer, já começa de manhã fazendo as coisas, não é verdade? Eu tenho que limpar a casa, cortar a grama, você nem para por orar, você tem que fazer tantas coisas. Martinho Lutero fala: não, eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso começar no mínimo 3 horas de oração. John Wesley, ele diz que Deus nada faz senão em resposta à oração. E ele apoiava essa convicção dele, devotando 2 horas do seu dia em exercício sagrado, em oração e jejum. John Hyde, um missionário na Índia, ele fez a oração uma característica tão dominante da sua vida que ele ficou conhecido na Índia como Hyde que ora. Para todos os outros que enfrentaram com bravura as profundezas de uma vida interior, respirar era orar. E isso tem que ser as nossas vidas também, meus irmãos. Isso é o meu desejo do pastor, que você também respire oração, que você busque a Deus de tal forma que essa oração mude não só a sua vida, mas mude também a vida daqueles que estão ao teu lado. A oração não era um pequeno hábito preso à periferia de suas vidas, da vida desses homens. Ela era a vida deles. Eles agiam com a convicção que as suas orações faziam a diferença, e uma diferença objetiva, uma diferença que mudava as circunstâncias. O apóstolo Paulo alegremente anunciou isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, dizendo que somos cooperadores de Deus. Isto é, meus irmãos, estamos trabalhando para Deus, para determinar o resultado dos acontecimentos. Quando você ora, a mão de Deus se move. Eu vivo falando isso, porque eu realmente acredito nisso. Por isso, irmãos, comece essa campanha crendo que Deus usará as suas orações para mover não só a sua vida, para mover não só a sua casa, os seus pedidos, os seus sonhos, mas também o mundo, essa igreja, o seu vizinho. Terceiro,
Não faça uma campanha egoísta só para você, né? Pedindo as coisas. Abençoe aqueles que você sabe que precisam de oração. Acredite no que você está orando. Existe, queridos irmãos, um poder que emana da oração, e esse poder está disponível a todos os crentes. Não é apenas o pastor, não é apenas o pessoal do louvor, os presbíteros, a todos, a você, esse poder está disponível a você. Ele abre portas que estavam fechadas. Ele traz à existência situações que não existiam, e coisas que não existiam. Ela transforma situações desfavoráveis em questões favoráveis. Ela traz vida ao que estava morto. Ela traz cura ao incurável. A oração é isso. O Hernando Dias Lopes ele diz o seguinte sobre a oração. A oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono. É unir a fraqueza humana com a onipotência divina. É entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Ele continua, sendo Deus soberano, escolheu agir a história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para esta oração. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus no poder do Espírito. Porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. E daí, 1 Tessalonicenses 5,17, nós devemos orar sem cessar. Precisamos orar continuamente. Existe um poder inigualável da oração e precisamos aprender a orar. E não só aprender a orar, mas também a viver em oração. O apóstolo Paulo fala, orar sem cessar. Eu lembrando desse texto de Hernando Dias Lopes, né, de que a oração tem mais poder do que o exército, eu lembrei de um fato histórico da rainha da Inglaterra. Ela falou mais ou menos assim, um pouquinho antes, né, o texto é o seguinte: sabendo disso, o adversário das nossas almas, o diabo, faz tudo o que puder vai fazer tudo o que puder para impedir que alguém dedique-se à oração. Todo desestímulo, todo obstáculo é levantado contra a oração. Isso é a verdade, todos nós sabemos como é difícil orar, porque orar é algo espiritual. E um dos estudiosos afirmou que o diabo ri da nossa sabedoria, o diabo zomba das nossas pregações, mas ele treme diante das nossas orações. E é verdade, a oração faz tremer o inferno. E aí então entra a rainha da Inglaterra, que certa vez diz que ela tinha mais medo de um crente que ora do que um exército armado. Irmãos, jamais devemos esperar que nós venhamos sentir disposição para orar. Se você fala assim, estou esperando, Deus me dá vontade de orar, você nunca vai orar. Porque orar é renúncia. Orar é batalhar com a carne. Nessa campanha você vai ver, isso vai ficar potencializado, que vai ser difícil você orar, porque a tua carne não quer, o inimigo não quer, e você vai orar porque você tem um propósito com Deus. Você não espere ter vontade de orar. A oração é como qualquer outro trabalho. Talvez não sintamos muita disposição de trabalhar, mas quando começamos a trabalhar, nós vamos pegando o gosto daquilo. Um tempinho depois vamos gostando daquilo que nós estamos fazendo. Tem gente que não gosta de estudar, por exemplo, piano, mas começa a tocar o piano e aprende, pega gosto por aquilo. A oração é a mesma coisa, da mesma forma. Precisamos flexionar os músculos da nossa oração para que, uma vez iniciada essa corrente, nós possamos então perceber que descobrimos que gostamos de orar e precisamos orar. Precisamos trabalhar em nossa mente a questão da oração. E a segunda coisa a respeito do jejum, né? O jejum é algo bíblico. E o jejum ele tem sido muito ensinado erroneamente. Eu quero passar aqui aquilo que eu entendo, pelo menos, que eu pratico na minha vida, né? O jejum está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus, bem como os servos de Deus, né, do passado, como Agostinho, como John Wesley, Lutero, Calvino, Mulder, todas essas pessoas
praticaram o jejum. E ainda hoje, meus irmãos, o jejum é uma prática devocional importante que não pode ser esquecida pela igreja. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava que nós jejuássemos. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, se você quiser abrir comigo, pode abrir. Mateus 6, versículo 16 a 18. Ele diz assim, olha, Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles figuram o rosto com o fim de parecer homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Embora, queridos irmãos, Jesus não esteja mandando você jejuar, suas palavras revelam que ele esperava que nós praticássemos o jejum. Verdade? Ele nos instrui até na motivação que deve ser feito o jejum. E quando diz que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática também produz resultado. Agora, o que é jejum? Jejum é a abstenção de alimento por um período definido para um propósito definido. O jejum não é apenas a abstinência do alimento, você para de comer e pronto. Não, existe um propósito para qual você está fazendo o jejum. O jejum também não é para emagrecer, viu, irmãos? Vou participar dessa campanha para eu perder uns quilinhos. Esqueça, não dá certo, já tentei, não deu certo. Tá? Então, ele deve ter propósitos espirituais claros. E esse propósito é você fazer essa campanha, você e Deus. Né? Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras. Outras, porém, têm menosprezado por completo. Então, nós precisamos achar o equilíbrio ali. Né? Em uma cultura onde a paisagem está recheada, pontilhada de restaurantes de todos os tipos, na nossa cultura, o jejum parece fora do lugar, fora do passo do nosso tempo, nosso tempo moderno. Com efeito, o jejum já tem estado, meus irmãos, em geral, em descrédito, tanto dentro como fora da igreja, por muitos anos já. A publicidade com a qual somos alimentados hoje convenceu-nos que se não tomarmos 3 refeições ao dia, 3 boas refeições por dia, entremeados aí de diversas refeições ligeiras, corremos o risco de morrer de fome. Isso aliado à crença popular que você deve satisfazer a tua carne, o apetite humano, fez com que o jejum parecesse algo obsoleto. Por isso que muitas vezes nós não jejuamos. Eu não vou nem perguntar aqui quanto tempo faz que não jejua, porque eu não quero ver isso. Mas é bem verdade isso. Quem quer que pratique seriamente e tente jejuar, será bombardeado de objeções. As pessoas vão dizer assim, olha, eu entendo que o jejum é prejudicial à saúde, hein? Ou então, olha, ele vai minar tuas forças, você não vai trabalhar e vão te mandar embora. Você não é pessoa, alguns jamais, mais apocalíptico, fala assim, olha, ele vai destruir o teu tecido da célula e você vai morrer. Não é saudável para o corpo. Tudo isso, meus irmãos, é naturalmente uma tolice, porque é uma tolice baseada no preconceito. Embora o corpo humano possa sobreviver apenas durante breve tempo sem ar ou sem água, sem ar e sem água, ele pode passar muitos dias no geral, 40 dias, antes que comece a missão e ele venha morrer, a pessoa venha morrer de fome. Então, há estudos que dizem que o jejum feito corretamente pode até ter efeitos físicos benéficos. Agora o apóstolo Paulo ele faz uma acusação lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, olha, nós vivemos numa geração cujo Deus é o estômago. É sério isso.
Acusação que ele faz lá muitos milhares de anos atrás, e nós temos visto isso hoje. Uma geração cujo Deus é o estômago. Quando você jejua, você está indo na contramão dessa geração. Porque quem jejua tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que alimentar-se. Quem jejua tem mais fome do pão do céu do que o pão da terra. Quem jejua tem mais saudade do Pai do que das suas bênçãos. Quem jejua está mais confiado no poder que vem do céu do que nos recursos que procedem da terra. Então nós estamos na contramão dessa geração. Isso também não é fácil fazer jejum. Não é fácil. O jejum ele também é um teste, né, para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Para de fazer alguma coisa que você gosta, você vê só. Você vai ver o tamanho da força que aquilo tem na sua vida. Quando eu parei de tomar refrigerante, vai fazer um ano. Um ano e quanto? 1 ano e 3 meses que eu não tomo mais refrigerante, irmão. Não porque refrigerante é do pecado, não. Então eu resolvi parar, né? Mas vou parar de tomar refrigerante. Tá ficando meio barrigudinho, meio. Prefiro ter que parar com refrigerante. Parei, 1 ano. Faz 1 ano e 3 meses. Irmãos, nos primeiros meses, eu me contorcia. Daí alguém chegava assim e colocava uma Coca-Cola na minha frente, ó. E eu pensava, eu vou quebrar hoje. Então, irmãos, é difícil, né? Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela coisas que nos controlam. Os irmãos gostam de novela aí, fala um jejum de novela para o pessoal. Vai ficar se coçando às 7 horas, vai ficar ligando ali a TV. É mais ou menos isso, né? Agora, qual é o objetivo do jejum, pastor? É sensato reconhecer, meus irmãos, que a primeira declaração que Jesus fez acerca do jejum, ele tratou a respeito da motivação. Usar coisas boas coisas para os nossos próprios fins é sempre um sinal de falsa religião. Se você usar o jejum para você alcançar algo que você quer e usa isso não é certo. Né? E quão fácil é tornar algo como jejum e tentar usá-lo para conseguir que Deus faça aquilo que desejamos. É como se eu faço jejum, coloco Deus na parede e ele vai ter que me obedecer porque eu fiz jejum. Cuidado, esse não é o objetivo do jejum. Se nosso jejum não é para Deus, então nós fracassamos. John Piper ele define jejum como fome de Deus, não apenas pelas bênçãos de Deus. É fome de Deus. O jejum você faz para Deus, para buscar Deus, se encher de Deus. O jejum cristão ele nasce exatamente da saudade de Deus. Você querer mais a Deus. Benefícios físicos, êxito na oração, dotação de poder, discernimentos espirituais, essas coisas que vêm por conta do jejum, muitas vezes, nunca deve tomar o lugar de Deus como centro do nosso jejum. Você vai receber, mas isso não é a tua. Você não deve estar nessa campanha pensando nisso. John Wesley declarou o seguinte: primeiro seja a ele, o jejum, né, feito para o Senhor com o nosso olhar fixado unicamente nele. Quando a nossa intenção aí está somente de glorificar o nosso Deus e Pai que está nos céus. Então, a nossa intenção é glorificar a Deus através do jejum. E Hernando Dias Lopes diz o seguinte: na verdade, devemos comer e jejuar. Hernando Dias Lopes já melhorou um pouquinho. Devemos comer e jejuar, né, para a glória de Deus. Quando nós comemos, saboreamos o emblema do nosso alimento celestial, o pão da vida. E quando nós jejuamos, dizemos: eu amo a realidade acima desse emblema. Alimento é bom, mas Deus é melhor. Na verdade, quanto mais profundamente andamos com Cristo, Fernando Dias Lopes diz, mais famintos nós nos tornamos dele, mais saudades temos dele, mais desejamos a plenitude de Deus em nossas vidas. Então, queridos irmãos, o propósito do jejum não é obter favor de Deus, ou mudar a sua vontade. Também não é impressionar os outros com a sua espiritualidade farisaica. Nem é proclamar a nossa espiritualidade diante dos homens. Jejum deve ser uma demonstração
do nosso amor de Deus, da nossa fome de Deus, da nossa saudade de Deus, de dizer a Deus, Deus, nós queremos mais de você, mais de ti, e menos de mim. O jejum é para nos humilharmos diante de Deus. O jejum é para suplicarmos a ajuda de Deus, é para nos retornarmos para Ele de todo o nosso coração. O jejum é para reconhecermos a nossa total dependência da proteção divina. O jejum é um instrumento para fortalecer-nos contra o poder, com o poder divino, para fortalecer-nos com o poder divino em face dos ataques do maligno. Jesus falou, olha, alguns demônios só saem no jejum. Isso dá poder, mas não é, devemos fazer isso, buscar Deus primeiro, e Deus vai nos vestir isso. E Deus tem realizado, queridos irmãos, e realizou grandes intervenções na história através do jejum, da oração e jejum dos seus filhos. Quando deu a lei a Moisés, Moisés ficou lá 40 dias, dedicou 40 dias de oração e jejum no Monte Sinai. Quando Deus libertou Josafá, ele, das mãos dos impérios inimigos, ele e o seu povo se humilharam em oração e jejum. Né? Ele libertou o seu povo da morte através da oração e jejum, quando a rainha Esther e o povo judeu oraram e jejuaram. Deus usou Paulo e Barnabé para plantar igrejas no Império Romano, quando eles devotaram-se à oração e jejum. Grandes reavivamentos da história da igreja foram respostas de oração e jejum. Campanhas evangelísticas com resultados mais promissores são regadas, muitas vezes, de oração e jejum pelos seus fiéis. Aqueles que conhecem a intimidade de Deus e que aqueles que mais se deleitam nele são aqueles que praticam o jejum com certa regularidade. Hoje, queridos irmãos, nós temos motivos que deveriam nos levar a jejuar. Precisamos urgentemente de uma intervenção de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossa casa, em nosso país. Que Deus nos desperte a jejuar. É tempo da igreja jejuar. É tempo da igreja voltar-se para Deus de todo o seu coração. É tempo de fazer isso com jejuns e prantos. É tempo de buscar um reavivamento verdadeiro que traga fome de Deus em nossas entranhas. É tempo, queridos irmãos, de ter um anseio profundo, um despertamento da realidade de Deus no nosso meio, no meio da sua igreja, nossa cidade, em nossa nação. Que Deus nos ajude, que Deus nos leve a uma vida de quebrantamento e santidade, que Deus sacie a nossa alma e através dos ricos banquetes que Ele tem para nós, da sua graça, quando buscarmos em oração e jejum. Essa campanha, se você fizer, mais ou menos do esqueleto que eu coloquei aqui para vocês, irmãos, Deus vai te abençoar poderosamente. Porque você está buscando Ele, não as suas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, meus irmãos, do Senhor, meu Deus, e meus irmãos que estão aqui e ouvir essa palavra, eu também, Deus, que a qual o Senhor me deu essa palavra, que a gente possa, quando for iniciar essa campanha, iniciar nesse molde, Deus. Iniciar com fome do Senhor, com um sentimento de buscá-lo mais e mais, de todo o coração, Senhor. Não permita, Deus, que a gente faça algo que apenas para conquistar os nossos projetos, os nossos sonhos. Deus, tira isso do nosso coração, Senhor. Eu sei que o Senhor, nós vamos apresentar diante do Senhor isso também. Eu sei que o Senhor vai nos abençoar, Deus, mas que a nossa motivação verdadeira seja, Senhor Deus, simplesmente, Deus, conhecê-lo, Senhor Deus, mais profundamente, Deus. Que nesses 40 dias que vamos iniciar a partir da semana que vem, Senhor, seja 40 dias, Deus, de experimentarmos a glória do Senhor sobre a nossa casa, nosso lar, sobre a nossa igreja. Deus, traga, Deus, um quebrantamento no nosso meio. Traga, Deus, um avivamento que é um voltar-se à Tua palavra, um voltar-se ao Senhor. Deus, que possamos mesmo, Deus, crescer nesse sentido. E aí ser aquilo que a gente tem pedido tanto, que nós venhamos ser, Senhor Deus, os braços do Senhor nesse bairro, os olhos do Senhor nesse bairro, as pernas do Senhor nesse bairro.
possamos fazer a diferença para os nossos vizinhos, para aqueles que estão precisando, Deus, do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém.